Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Priscila e esse é o canal Fluir da Letra. E hoje eu vou trazer vocês para pertinho pra gente fazer um processo, aliás, para vocês acompanharem o processo de plaquinhas de maternidade. Pode usar como porta-maternidade, na porta do quarto do bebê, como um quadro dentro do quarto do bebê. E eu estou participando de um evento chamado Chá de Bênçãos, que algumas doulas aqui da região fizeram. E aí, como brinde, as mamães vão ganhar essa plaquinha com o nome do bebê. E aí eu vou mostrar para vocês um pouco do processo. Vem comigo. Bom, pessoal, ao todo são 16 crianças, serão 16 plaquinhas. E eu não posso postar nada disso lá no Instagram por enquanto. Aliás, se você não me segue, o arroba é Fluir da Letra. E minha cachorra tá ali roncando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Atrás do cavalinho. Pois é, então, vocês vão ouvir som. Vou mostrar pra vocês um pouco do processo. E aí esse vídeo vai ao ar só depois que eu entregar essas placas, porque eu não tô compartilhando nada desse processo, porque é surpresa para as mães. Então aqui eu fiz alguns esboços para ver a ideia que ficaria melhor, e aí eu cheguei numa ideia. E aí fiz ela colorida aqui para poder avaliar. Então essa seria a versão para as meninas, e aí todas as meninas vai ter esse layout. Aqui eu pensei em fazer como é que chama essa flor aqui? Dente de leão. Só que eu não gostei muito do desenho em si, eu teria que melhorar esse desenho e não tenho tempo para isso. E aí a versão masculina ficou assim. E a masculina vai ter a diferença de verde e azul. As opções verde e azul. Então ficou assim, vai ter as manchas, né? Da cor que as mamães escolheram. Aí vai ter essa folhagem e alguns traços, né, como esses risquinhos tipo xadrez. Então a ideia básica é essa. Eu já lixei e pintei essas placas. Todas as plaquinhas são da mesma cor, tem a mesma furação. Como eu fiz essa furação aqui? Eu peguei um papel, uma folha ofício e marquei o mesmo tamanho desse círculo. Achei o meio e fiz os dois riscos. E aí, a partir desse risco, o molde, eu furei todas as placas com a furadeira e a broca certinha lá de madeira. Então, eu vou virar a câmera aqui para a mesa e aí agora nós vamos fazer o processo de colocar as manchas e as bolinhas. Depois eu vou fazer os nomes numa folha separada para servir como molde, né? E aí eu vou fazer depois o decalque nas placas, beleza? Bom, então aqui eu tenho separado as tintas, aqui a água, os pincéis, mas eu vou escolher um pincel com a cerda bem macia e bem niveladinha, para eu conseguir fazer os círculos sem muita dificuldade. Eu vou usar esse aqui, que é um pincel de cerda sintética, que é da Condor. As cores que as mães podiam escolher é verde, azul e rosa. Então eu vou pegar ali um pratinho para poder fazer algumas misturas. Também vou usar isso aqui que eu vi no canal da Acrylex recentemente. E eles usaram para fazer bolinhas bem certinhas. Então eu vou usar também para fazer os detalhes menores. Chama da tigre. Vamos à obra.
essa já é a etapa do decalque, que é nós passarmos grafite no verso da palavra. Aí eu já tinha feito todos os nomes numa folha separada. E aí depois a gente vem com um lápis grafite, um mais macio, por exemplo, 6B, 8B, e passa no verso. E aí depois é só vir escrevendo por cima, e aí é como se fosse uma folha de carbono. Aí eu ajustei as palavras para ficarem bem no centro da plaquinha, para não ficar torto. E as partes que não apareciam muito bem, depois que eu tirava o papel, eu refazia com o lápis. E aí, na hora que eu finalizei, eu apaguei alguns detalhes ali com a borracha. Os detalhes que a caneta não preencheu, eu apaguei com a borracha. Normalmente eu uso uma borracha dessas preta, uma borracha mais macia, para não esfarelar demais nem riscar a pintura. E essa etapa é super prática. O decalque é um método muito bacana para transferir ou o desenho ou as palavras para uma outra superfície. E é interessante que você passe o grafite só aonde tem a palavra, para que ele não fique borrando demais a superfície, né? Igual eu fiz aí, eu passei em tudo, e se a superfície fosse branca, ela ia borrar bastante. Então, o interessante é passar só em cima das palavras mesmo, tá bom? Vamos lá para a próxima etapa. Aqui eu já tinha finalizado, né? A tinta já tinha secado, então eu passei para a parte da decoração mesmo. Eu usei a caneta Pilot, que é uma caneta desses marcadores permanentes, para CD, DVD, ela funciona super bem no MDF. Então eu usei ela porque ela tinha uma espessura de ponta que era adequada. E os detalhes dentro das folhas eu usei a caneta Unipin, que é uma caneta nanquim, e que também funciona super bem no MDF. E aí, como eu tinha várias espessuras de ponta da caneta nanquim, eu usei ela para fazer o detalhamento ali dentro das folhas. Para os nomes, eu usei a caneta Posca na cor preta e usei a ponta 5M, que é uma ponta mais grossinha. Eu já tinha feito os pingos de tinta, né? Enquanto eu pintei as manchas. E agora eu tô usando aí a caneta branca para fazer os detalhes, os pontos de luz. Fiz também alguns riscos para deixar mais lúdico a peça. E fiz também os detalhes em branco nas manchas, algumas estrelinhas, para deixar bem preenchidinho. A ideia inicial era colocar embaixo do nome o significado, mas no modelo eu tinha feito menos bolinhas coloridas, né? Esses pinguinhos verdes. Então, quando eu finalizei, eu achei que ia ficar muito carregado se eu colocasse mais alguma coisa escrito. Então, eu não coloquei o significado dos nomes. E aí, agora, o processo é o mesmo para todas as plaquinhas. Acompanha aí. Bom, pessoal, nessa etapa eu ia passar verniz fosco em todas as plaquinhas para dar um acabamento, uma proteção a mais. Mas quando eu passei o pincel, tudo que era branco ali da caneta em gel borrou, não teve como consertar, eu tive que refazer essa plaquinha, inclusive, do José Marcelo.
E o verniz em spray ia fixar bem, dá uma desbotada no branco, mas ia fixar bem, porém o cheiro dele é muito forte. E aí, como se trata de mulheres grávidas e bebês e tal, eu preferi não passar nenhum tipo de verniz e deixei um aviso na embalagem de cada plaquinha de como que deve ser feita a limpeza, né? Porque se passar um pano molhado, vai borrar, porque são canetas à base de água, a maioria que eu usei, e aí podia desbotar, podia riscar a pintura. Então, deixei as orientações bem claras dentro das embalagens. Aí eu já tô colocando os cordões, é um cordão chamado Cordão São Francisco, o acabamento dele é muito bonito, porque ele tem um brilho, e eu tava com um pouco de dificuldade de colocar, então eu usei uma fita dupla face que eu tinha, você pode usar durex, e aí eu coloquei na pontinha de todos, para ficar igual cadarço de tênis, e aí eu consegui colocar todas. Aí eu assinei no verso das plaquinhas, colocando o arroba no verso, e usei o papel manteiga, que cumpre a função de papel de seda perfeitamente. O papel manteiga, ele tem uma resistência boa e a proteção fica bem bacana. E depois disso, já foi para embalagem. Hoje eu tô fazendo as embalagens. Vai ficar assim, ó, um saquinho craft. O nome da criança, com a cor que tá na plaquinha. Não exatamente a cor, né? Mas a cor verde, que foi escolhida. Aí tem a verde, azul e a rosa. E agora é embalar. Vamos lá. Foi um evento lindo, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Inscreva-se aqui no canal, deixe seu like pro vídeo e até o próximo. Tchau!